tema da mensagem: 3 perguntas antes de decidir. 3 perguntas antes de decidir. A mais conhecida de todas as parábolas, Lucas capítulo 15, versos 11 e 12. E eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta. Diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. Em outubro de 94, mais precisamente no dia 3 de outubro de 94, eu tomei uma decisão. Eu decidi me batizar e desci as águas do batismo com 12 anos de idade. E essa foi uma decisão importantíssima e extraordinária que eu tomei. Em outubro também de 2003, eu estava com a Dani. Antes disso, em algum ano, aí, em outubro também, interessante a coincidência aí das datas, sentado na calçada da sorveteria Paris, eu e a Dani decidimos nos casar. Eu tinha planejado pedir ela em casamento em Paris, mas a grana estava curta. Eu levei aqui na rua Santa Cruz mesmo. Chupamos 2 sorvetes e pedi ela em casamento. E nós decidimos nos casar. Em outubro de 2003, já casado, a Dani grávida da Fernanda, ela iria nascer 2 meses depois. Nós tomamos uma decisão importante de nos mudarmos para Limeira e pastorearmos a 3ª igreja do Nazareno de lá. E essa foi uma decisão muito importante, muito difícil, porque na época a Dani ganhava 3 vezes mais do que eu. E não fique achando que eu dei o golpe do baú, é que eu ganhava pouquíssimo mesmo, não é que ela era milionária, não. Ela trabalhava numa seguradora e, enfim, a gente ia mudar de cidade e a gente precisou tomar aquela decisão. E aí, Dani, vai ter que pedir a conta e tal, enfim. Tomamos essa decisão importante e nos mudamos para Limeira e posteriormente fomos para Rio Claro. Em 2012, nós tomamos uma decisão importantíssima também de voltarmos para Piracicaba, nossa cidade, e de iniciarmos do zero, na casa da minha família, essa comunidade que tanto nos abençoa até o dia de hoje. A história da nossa vida é a história das nossas decisões. Vamos repetir juntos? Diga: a história das nossas vidas é a história das nossas decisões. Você vai concordar comigo que nem sempre é fácil decidir. Algumas decisões são fáceis. Hoje, antes de vir para o culto, você decidiu com que roupa eu vou. Vou tomar banho, não vou? Agora no frio, dá uma esfriadinha. Antes não, né? No calor não. Claro que eu vou tomar banho, já é meio marcado. Vou tomar banho, não vou? Enfim, que roupa eu vou? Que caminho eu vou? Enfim, essas são decisões do dia a dia. Você vai sair daqui, vai comer uma pizza, você tem que escolher o sabor. Pô, se errar, não tem problema. Os desdobramentos são quase que insignificantes. Mas existem decisões complexas. Existem decisões que você precisa pensar, parar. Por exemplo, eu dei alguns exemplos na minha vida. Poxa, você vai decidir a sua fé, você vai decidir com quem vai se casar, você vai decidir se muda de cidade ou não, se pede demissão, se segue na empresa. A verdade é que o nosso futuro está ligado às nossas
decisões. E essa é uma história de Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, que começa com uma decisão. É um pai que tem 2 filhos, e o filho mais novo chega para o pai e diz o seguinte: eu quero minha parte na herança. O pai ainda vivo, e ele quer a parte dele na grana, e toma uma decisão, e vai embora. E vira a mesa, vai embora de casa. Você conhece a história, ele vai para um país distante, a fome assola esse lugar que ele vai. A Bíblia diz que ele perde tudo, ele torra tudo, a grana que ele recebe da herança, a ponto dele, imagina isso, é um contexto judaico, ele ir trabalhar para cuidar de porco, um animal imundo, um animal que um judeu não poderia ter contato. E a Bíblia diz que a situação desse cara é tão terrível que ele quer comer a comida dos porcos. E as pessoas não dão para ele a comida dos porcos. E ele começa agora a sofrer as consequências de uma decisão errada que ele tomou lá atrás. O que eu preciso levar em consideração na hora de decidir? O que você precisa se perguntar na hora de tomar uma decisão importante na sua vida? Eu não sei se você tem facilidade ou não de tomar decisão. Eu não sei se você está vivendo um momento na sua vida onde você precisa tomar uma decisão importante. Mas eu quero que você, de alguma forma, guarde essa mensagem no coração, para de repente, num futuro onde você precisar decidir, você se faça essas 3 perguntas que eu vou deixar para você. E a primeira pergunta que nós devemos fazer antes de tomar uma decisão importante é a seguinte: é uma fuga? É uma fuga? Guarde isso. Tão importante, eu tenho dito isso sempre aqui, tão importante quanto sua ação é a sua motivação. Tão importante quanto aquilo que você faz é a razão pela qual você está fazendo aquilo. E eu estou dizendo isso porque muita gente faz coisas boas, coisas lícitas, coisas corretas, mas com os motivos errados. Vou te dar um exemplo. Falei aqui de casamento. Casamento é uma bênção. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Eclesiastes diz: ai daquele que estiver só. No Éden, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. Casamento é uma ideia de Deus, é uma bênção. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra o quê? Coisa boa, o favor do Senhor, é presente de Deus. Agora, tem muita gente que o motivo que a leva a casar é sair de casa, é sair da casa dos pais. É o seguinte: eu não aguento mais meu pai. O primeiro doido que parecer com uma aliança, eu puxo o carro. Olha que coisa. Ela está tomando uma decisão lícita, correta, boa, mas pelo motivo errado, para fugir da casa, dos pais. Tem muita gente, por exemplo, que tem esse sonho, esse vislumbre de morar fora. E não tem nada de errado em morar fora. Pô, quero morar fora, quero ir para outro país e tal. Mas muitas vezes o que não é levado em consideração é o real motivo pelo qual a pessoa toma essa decisão. E muita gente, infelizmente, quer mudar de cidade, quer mudar de emprego, quer mudar de país, porque quer o quê? Quer fugir. Quer fugir de uma situação que está vivendo, quer fugir da monotonia da vida.
E tem hoje uma frase, na verdade, é um pensamento e uma ideia que tem me causado muita preocupação. Muita gente tem falado o seguinte: encerrou meu ciclo. Eu entendo que a vida é cíclica, existem ciclos e você precisa fechar ciclos e começar um novo ciclo. Mas muitas vezes tem gente que usa isso como uma desculpa, como um subterfúgio, simplesmente para fugir daquela situação que está entristecendo, que está a desafiando mais do que aquilo que ela pode suportar. E ela diz o seguinte: não, acabou meu ciclo aqui. Eu já vi muita gente chegar assim para mim, dizendo: não, pastor, eu vou para outra igreja porque encerrou meu ciclo aqui. Eu olho e falo: amém, irmão. Tá, uma vontade de eu falar é o seguinte: pô, arruma uma desculpa melhor. Porque às vezes é só desculpa, é só bobagem da cabeça. Como eu disse, eu não estou dizendo que ciclos não começam e não terminam. E eu não estou dizendo que você não possa sair de um lugar e ir para o outro. Mas eu estou dizendo que você deve fazer isso pela razão correta. Pelo motivo certo. E a Bíblia vai mostrar que o que fez esse moço sair de casa, porque, gente, é normal filhos saírem de casa. É normal. Faz parte o quê? Do ciclo natural da vida. Eu desejo ardentemente que um dia meus filhos saiam de casa. Cadê eles? Estão aqui. Eu amo meus filhos. Mas imagina você, eu tô lá com 70 anos, meus filhos a 50 anos de idade dentro de casa, olhando para mim: ô pai, vamos pedir uma pizza hoje? Não. Vai chegar uma hora que eles vão. E que bom que eles vão. Mas eles precisam ir pela razão correta. E esse menino está querendo sair de casa por uma razão ruim. Olha o que o texto diz, verso 13. A NVT traz a seguinte versão: alguns dias depois. Depois do quê? Depois do pai repartir a herança. Repete isso comigo, diga: alguns dias depois. Não foi depois de um mês, depois, no ano seguinte. Foram alguns dias depois. Foi rápido. O filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou, repete isso comigo, para uma terra distante. Então, depois de pouco tempo, poucos dias, ele vai. E ele vai para onde? Para um lugar longe. Para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Está claro que a motivação daquele menino era fugir, era virar a mesa. Quando o pai deu a grana, poucos dias depois ele sai de casa e sai para longe. E sai para longe, por quê? Porque alguma coisa dentro da casa não estava agradando. E ele então toma essa decisão de fugir. Existe um profeta na Bíblia, conhecido como o profeta Fujão. E você sabe do que eu estou falando. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Você conhece a história de Jonas. Jonas ficou conhecido porque foi engolido por um peixe por conta de uma tempestade. Uma tempestade aconteceu, ele está num navio com outros homens e ele mesmo fala o seguinte: essa tempestade só vai parar quando vocês me jogarem no mar. E ele então é jogado no mar, ele passa uma situação terrível, ele fica 3 dias dentro da barriga do peixe, no fundo do mar, desesperado, clamando ao Senhor,
E o que o levou a essa situação? Verso 3 de Jonas capítulo 1. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de... o que, gente? Fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de... seu objetivo, sua motivação era o quê? Fugir do Senhor. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu olho para dentro do meu próprio coração, olho para o espelho e digo, cara, será que eu não quero fazer isso para fugir de alguma coisa? Eu me lembro quando eu estava lá em Rio Claro e, enfim, eu já sabia que em algum momento eu ia sair, ia pastorear, mas é interessante que eu vivi um momento difícil, onde eu estava muito descontente, e eu disse para mim mesmo, cara, eu não vou sair agora, porque se eu sair agora, nesse momento, eu estou saindo para fugir, eu preciso sair na hora certa, por uma razão certa. O filho pródigo sai de casa, assim como Jonas, toma uma decisão com o objetivo de fugir. Você vai olhar para a vida de Moisés e você vai ver quando Moisés nasce, ele já nasce marcado para ser o libertador. Mas é interessante você olhar que a história da libertação dos hebreus, assim como o ministério de Moisés, ele é postergado, ele atrasa por décadas, por conta de uma coisa. Você sabe que Moisés vai ser chamado lá na sarça quando ele tem 80 anos. Mas olha o que acontece quando Moisés tinha 40 anos. Êxodo 2, verso 15, a partir da segunda parte do versículo, o texto diz assim, ele, está falando de Moisés, ele fez o que, gente? Ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. Ele passa os próximos 40 anos nesse lugar, trabalhando para Jetro, seu sogro, e tudo começou resultado de uma fuga de Moisés. Então a primeira coisa que você precisa se perguntar, antes de decidir, é isso mesmo. Estou fugindo de alguma coisa? É uma fuga? É importante você ser honesto na hora de responder isso. Porque, gente, mais preocupante do que você mentir para os outros, é você mentir para si mesmo. É o auto-engano. Então, você tem que olhar para o espelho e ser honesto. Segundo lugar, segunda pergunta que você deve fazer antes de decidir. Eu vou machucar as pessoas que me amam? Vamos repetir isso juntos? Diga assim, eu vou machucar as pessoas que me amam? Cara, é incrível como esse moço, ele não leva ninguém em consideração. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, e ele faz de tudo para que a sua vontade prevaleça. Ele não pensa no pai, ele não pensa no irmão, a mãe não aparece no texto, mas provavelmente ela está ali. Ele não pensa na família, ele não pensa na fazenda. Esse homem é um homem de posses, tem empregados. Ele não pensa nada disso, que ele vai desfalcar, que ele vai fazer falta, que o pai o ama. Ele só pensa em si. E o caminho do egoísmo é um caminho extremamente perigoso na hora de você decidir. Aquela pessoa que só pensa nela na hora de decidir. Eu não sei quem se lembra aqui de um programa do início dos anos 90 chamado Aqui e Agora. Quem lembra? Tinha
personagens maravilhosos, né? Gil Gomes, tinha o Homem do Sapato Branco, tinha Feliz. Hoje é a Maju que dá o tempo, mas na época era o Feliz. Hoje é o Léo Dias que conta as fofocas, na época era o Leão Lobo. Enfim, era um programa engraçadíssimo, né? que passava no SBT. Hermano Henning trazia as notícias dos Estados Unidos, me lembro até hoje. Ele falava, Mr. Henning here now, aqui agora. E tinha o Celso Russomano, aquela mala, o eterno candidato a prefeito de São Paulo. E o Celso Russomano ia lá e tal, fazia aqueles barracos nos comércios e tal, e não sei o quê. E normalmente ele era chamado para mediar algum conflito que tinha entre uma venda e tal. E no final ele tinha um bordão, todo mundo lembra de como que ele terminava a sua participação ali. Lembra como é que era, não? Ele dizia assim, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui agora. Ele dizia assim, tá bom para você? Tipo, senhora tá feliz? Tô feliz. Ele perguntava pro vendedor, tá bom, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui e agora. O filho pródigo não queria saber se estava bom para ambas as partes. Se tivesse bom para ele, era o que importava. Ele não pensava no outro. E a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que só são boas para a gente. Esse é um ambiente familiar, gente. E em família, nós tomamos decisões em conjunto. Tomamos decisão unilateral. A questão não é se está bom só para mim, mas eu preciso levar em consideração as pessoas que estão à minha volta. Eu me lembro quando a gente estava se mudando de Rio Claro e vindo para cá, as crianças eram bem mais pequenas, tal, e a Fernanda estava muito chateada de sair da escola. Ela tinha 7 anos na época, e ela falou assim para Dani, ela falou, você acha que é fácil para mim? Ela disse, não são 7 dias, são 7 anos. Não são 7 dias, são 7 anos. E a gente precisou conversar para ficar bom para todo mundo. Não, vamos. No início vai ser um pouco mais difícil, mas vai ficar bom, vai ficar legal. A gente está vivendo um momento tão triste onde coisas sagradas estão sendo banalizadas. Eu vejo casais, por exemplo, o divórcio tem sido tão banalizado. E pessoas tomam decisão de acabar com a família, interromper a família, e não levam em consideração os filhos, não levam em consideração nada. O negócio é o seguinte, tem que estar bom para mim. Eu tenho que estar feliz. Se eu estiver feliz, amém. E se o outro não tiver, azar é do outro. Olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos repetir isso? Diga, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O que é que Paulo está dizendo é que o amor deve ser a base das nossas ações, das nossas decisões. A gente não pode decidir só pensando na gente. E é interessante que o mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre as características do amor. E muita gente acha que amor é sentimento, é emoção. Gente, o amor tem um aspecto altruísta. Altruísta. Olha o que ele diz, verso 5 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte, ele está falando sobre o amor. Ele fala, ele não se conduz inconvenientemente. E olha como o verso termina, não procura
Os seus o quê? Seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Em outra versão diz, o amor não é egoísta. Na hora de decidir, pense nas pessoas que amam você. Pense nas pessoas que estão à sua volta. É importante. Toda decisão, ela vai gerar desdobramentos. Ela vai afetar as pessoas que estão próximas a você de uma forma grande. E às vezes na hora de decidir, não. Tá bom para mim, vamos em frente, cuidado. Cuidado para não tomar decisões egoístas. O filho pródigo foi egoísta. Isso não terminou bem. E a terceira e última pergunta que eu devo fazer e que você deve fazer, e essa é importantíssima, é a seguinte: isso é bom a longo prazo? Vamos repetir juntos? Diga assim: isso é bom a longo prazo? Porque muitas decisões, você vai concordar comigo, elas podem ser boas de imediato, mas nem sempre elas se sustentam. Elas são boas a longo prazo. Porque, gente, vamos falar uma coisa, problema você vai ter em tudo que é lugar. Esse menino tinha um problema dentro de casa, e daí ele muda para uma terra distante. E daí, sabe o que acontece? A fome assola aquela terra que ele está. As pessoas não o ajudam como ele gostaria de ser ajudado. Só mudou de cara. Mas o problema está ali. Eu ouvi uma vez o testemunho de uma senhora, no encontro de casais, tem muitos anos, eu pastoreava em outra cidade, e ela estava no 6º casamento. E ela disse o seguinte: se eu soubesse, eu teria lutado pelo primeiro. Demorou para descobrir. Que às vezes no impulso a gente quer resolver um problema imediato, mas que a gente acaba criando um maior. Eu estou assistindo uma série, reassistindo uma série que eu sou apaixonado, chama The Mentalist. Não sei quem já assistiu. É um cara meio vidente assim, ele não gosta que chame ele de vidente, mas ele resolve os crimes assim é muito legal. Tem na HBO, se você quiser assistir, é muito legal mesmo, é engraçado, enfim. Mas é interessante que ele está trabalhando nessa corporação da polícia, é na Califórnia que acontece a série, e o que o motiva é uma vingança. Sua esposa e sua filha foram mortas. E ele passa a série toda nesse conflito. E muita gente, às vezes, quer se vingar. E daí é aquela coisa. O problema talvez seja resolvido de imediato. Sabe o que é? Eu dei o troco. Mas você vai olhar a longo prazo, a vingança não vale a pena. Não se sustenta. Às vezes uma tempestade familiar, e todos nós estamos sujeitos a viver um momento difícil em família, enfim. E quantos casais nesse momento às vezes resolvem? E daí dizem, não, quem disse que não deu certo o nosso casamento? Foram 8 bons anos. Querem resolver uma situação urgente de agora e criam um problema que lá na frente vai ser maior. Quantas pessoas, para resolver um problema atual de uma carência, começa a namorar, a pessoa sabe, ela sabe que está sendo só e diz, cara, não vai dar certo isso aqui. Porque, gente, o namoro, depois de 1 mês, 2, assim, já sabe que não vai rolar. Já sabe, sim, se a pessoa é meio mala,
fala, "Ih, cara, não vai rolar." Quem sabe do que eu estou falando aqui? Você sabe. Mas às vezes continua por quê? Carência, não quero ficar sozinho. E daí assim, eu resolvo a minha carência agora, mas eu crio um problema gigantesco, cara. Porque o negócio vai enrolando, vai emaranhando, daqui a pouco me empresta dinheiro, me empresta cartão, os amigos, nhaca. Facebook junto. Daí depois tem que ficar pagando foto, puta trabalheira. Às vezes você não tem uma coisa que você quer. E daí é o seguinte, mas você quer. E daí para resolver essa angústia imediata, você vai lá e faz aquele carnê. Quem já fez um carnê desse aqui, diga amém. Diga misericórdia, na verdade. Meu Deus do céu. Resolvi. Tô de carro. Mas tô falido. Tô quebrado. Os próximos 5 anos estão comprometidos. Às vezes, na hora de decidir, a gente não pensa a longo prazo. Ló estava diante de uma escolha importante. Você se lembra? Abraão chegou para ele, Gênesis 13, e falou, ele é sobrinho de Abraão, os dois são muito ricos. E Abraão falou para Ló o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós somos parentes, não vamos brigar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha o que o texto bíblico diz, Gênesis 13, 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então olha só, Ló olha para uma terra que é bonita, é uma terra próspera, é uma terra, porque o outro lado é deserto. E ele olha e fala, cara, é para lá que eu vou. Ele toma essa decisão. Ele já é rico, ele falou, cara, vou ganhar mais dinheiro ainda. É a oportunidade da minha vida. Ele pensa imediatamente, mas ele não pensa, vou levar minha família para esse lugar. Vou levar minha esposa para esse lugar. Vou criar minhas filhas nesse lugar. E o texto bíblico diz, Gênesis 13, 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não pensou nisso. Ele não pensou, cara, eu vou levar minha família para Sodoma e Gomorra. Eu vou criar... Não, ele pensou na grana que ele ia ganhar, ele pensou no benefício imediato que ele ia ter. E você sabe como isso termina. Ele perde a esposa, ele perde todos os seus bens, ele termina bêbado, dentro de uma caverna, com as 2 filhas grávidas dele mesmo. Então, é um dos textos mais horripilantes da Bíblia. Um cara rico, sobrinho de Abraão, termina sem a esposa, sem patrimônio, bêbado numa caverna e suas 2 filhas grávidas dele. Quando ele olhou para Sodoma e Gomorra, ele pensou, não, vai ser bom para mim, mas e a longo prazo? E a longo prazo? Eu gosto de dar sempre esse testemunho. Tem um querido amigo aqui da nossa igreja, e ele trabalha, acho que mais de 20 anos na mesma empresa. Hoje ele tem o cargo máximo da empresa, ele é superintendente de uma grande empresa, tem milhares de funcionários. Mas ele me contou que quando ele terminou a faculdade, ele conseguiu um estágio nessa empresa que ele está até hoje. E quando ele conseguiu o estágio, aquela coisa, estágio sabe como é que é, né? Vai tentar e tal, e tem um tempo para adaptar, salário pequeno. E o avô dele reuniu a família, os filhos, os netos, e falou o seguinte, olha, eu quero comemorar e tal, vou pagar uma viagem para a família inteira.
em Nova York. Alguém aqui quer um voo desse? Não. O máximo que eu fui com meu avô foi para Praia Grande e nós vamos para Bahia também em 86. Eu, meu avô, minha mãe. Bom, e o velho pagou para a turma toda aí para Nova York. Isso tem mais de 20 anos. E é interessante que boa parte da família falou para ele o seguinte, viu? Larga esse estágio. Vamos com nós. Quando é que você vai ter a oportunidade de ir para Nova York de novo? Imagina você, um cara de 20 e poucos anos, que acabou de sair da faculdade, e era uma bênção imediata. Mas é interessante que ele pensou a longo prazo. Ele falou, não, eu vou ficar no estágio. Bom, eu já falei para você, hoje ele é superintendente dessa empresa que ele foi estagiário. E ele já foi para Nova York inúmeras vezes, porque ele ganha muito bem, obrigado. Tem o maior cargo da empresa. Eu fico perguntando, imagina se ele pensasse só no aqui e agora. Só naquele momento, só no benefício imediato, e não pensasse a longo prazo. Eclesiastes 3:11 diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Casamento é bom? É bom. No devido tempo. Filho é bom? É bom. No devido tempo. Existem uma fruta, é boa. Na época, no devido tempo. E eu concluo refletindo com você em algo. Talvez alguém aqui tenha dito o seguinte, pastor, que mensagem maravilhosa, que bênção, só que você chegou atrasado. E eu precisava ter ouvido isso há 10 anos. Eu precisava ter ouvido isso há 15 anos. Eu precisava ter ouvido isso há 5 anos, porque eu já decidi e decidi errado, e hoje eu estou no meio dos porcos com fome e ninguém me dá nada para comer. Hoje eu estou aqui em Sodoma e Gomorra. Hoje eu já estou aqui na minha caverna. Hoje eu estou aqui na barriga desse peixe. Cara, por que você não pregou isso antes? Por que eu não ouvi isso antes? Essa história tinha tudo para terminar mal. Mas essa história não termina mal. Olha como essa história termina. Lucas 15:17. Ele está no chiqueiro, o menino, que tomou uma decisão para fugir, que não levou em consideração as pessoas que o amavam, que não pensou a longo prazo. Quer dizer, ele fez tudo errado. Mas Lucas 15:17 diz o seguinte, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Versículo 18 e 19. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E finalmente verso 20 diz, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa história não é somente uma história para me dizer e para te dizer o seguinte, olha, cuidado para tomar as decisões, você precisa tomar as decisões pelos motivos certos. Não. Essa história é também uma história para nos ensinar que é possível recomeçar. Que Deus não nos descarta quando nós decidimos errado. Talvez existam 2 grupos aqui hoje à noite. Um grupo que ainda tem decisões para tomar, está começando, estou vendo alguns jovens aqui. Maravilha, tome essa primeira parte da mensagem aí e fique atento.
Mas talvez exista um outro grupo que decidiu errado, que tomou decisões ruins, enfim, como esse moço. Mas essa história não termina no chiqueiro, essa história termina com uma festa na casa do pai. Eu quero que você guarde essa frase final que eu vou deixar para você, inclusive na tela. Para você que talvez, enquanto eu estava pregando, até estava se culpando, se autoflagelando, dizendo, puta, eu sou uma besta mesmo. Eu fiz um monte de coisa errada a minha vida inteira. Eu estou hoje aqui sofrendo as consequências, estou quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente. Olha o lugar que eu cheguei. Eu quero dizer para você que o seu futuro está intacto. O seu futuro está intacto. Se o seu passado foi um passado de dor e talvez no presente hoje até você esteja colhendo os frutos de sementes de decisões erradas que você teve. Essa boa notícia que eu quero deixar para você hoje, você pode, como aquele jovem, cair em si, porque a pregação vem para isso, vem para mudar a nossa mente, e para a ficha cair, e a gente dizer, cara, quer saber? Eu vou fazer o caminho de volta, eu vou me levantar, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Seu futuro está intacto. Deus é Deus de recomeços. Moisés fugiu, ficou 40 anos no deserto, mas Deus o usou de forma extraordinária. Mesmo depois de ele ter fugido, ele fez o caminho de volta. Jonas, você sabe que o resultado evangelístico mais bem sucedido da história da humanidade não foi do Billy Graham, não foi de Pedro lá em Pentecoste. O evangelista que teve o maior êxito na história foi Jonas. Cara, 120 mil pessoas se converteram com a pregação dele, a cidade inteira de Nínive. E isso aconteceu depois dele ter fugido. Mas ele fez o caminho de volta. Hoje é uma noite para você se levantar. O diabo está tentando te manter no chão, na culpa, perto dos porcos, se flagelando, dizendo eu mereço. Não. Hoje se levante e viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você no nome de Jesus.